tarde, galera boa. Marcos Almeida, canal Milhas e Milhas. Estamos aqui chegando nos Estados Unidos, adentrando o estado de Michigan. Hoje eu queria falar um pouquinho com vocês a respeito do processo, como é que é para você se tornar um truck driver, um caminhoneiro no Canadá. Tá bom? O que acontece é o seguinte, minha gente. Quando a gente vem do Brasil para o Canadá, a gente, para poder ter a carteira de motorista aqui, é como se a gente começasse tudo do zero. Aliás, não é que é como se a gente começasse. A gente começa tudo do zero. Então não importa se você tem 1000 anos, 1 milhão de anos, ou a idade do universo em termos de experiência com relação à carteira de motorista no Brasil, de caminhão, de carro pequeno, de moto. Aqui no Canadá, lá no Canadá, né, porque agora eu estou nos Estados Unidos, lá no Canadá você tem que começar do zero. Para brasileiro tem que começar do zero. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é ir até o consulado brasileiro, de posse da carteira de motorista do Brasil, ir até o consulado para poder, tipo que certificar essa carteira. Ou seja, você vai pegar um documento lá no consulado, dizendo que você tem X anos de experiência, que você tem X pontos, e isso vai ser emitido em inglês. Com esse documento em mãos, você vai até o Drive Test. O Drive Test seria uma espécie de Detran, mas é um órgão privado, tá? Que tem lá no Canadá. Você vai até o Drive Test, apresenta esse documento. Com isso, você vai estar apto a pular algumas etapas. Caso você não apresente esse documento, aí você tem que começar do básico, e você vai ter uma série de restrições com relação à primeira carteira que você vai pegar. Mas uma vez que você apresenta esse documento emitido pelo consulado, você pula algumas etapas, tá? Enfim, apresentou isso, aí você vai fazer o exame de visão na hora, lá no balcão. Tem uma máquina no balcão, é muito prático, tá? Você paga lá tudo na hora no cartão de crédito, e com isso você já pode marcar o seu teste de conhecimentos, tá? A prova teórica. Você pode fazer no mesmo dia isso aí, tá? Isso aí tudo, tá, gente? Então, você faz a prova teórica, são 40 questões, 20 questões de legislação e mais 20 questões de placas. As placas, elas basicamente são iguais às do Brasil. Eu posso dizer que aí 90% das placas no Canadá e nos Estados Unidos, elas são as mesmas que as placas do Brasil. Só uma ou outra que a gente não tem aí no Brasil, precisa ser estudado, mas é algo que você pega e, sabe, 1 hora estudando. A questão de placas. A questão de legislação já é um pouco mais complicada, tá? Mas aqui tem diversos apps no celular que você baixa e aí você consegue tirar de letra, né? Você consegue fazer o seu teste de conhecimentos sem muita dificuldade. Então, no meu caso, eu baixei esses apps e fiz a leitura deles aí durante uma semana intensiva e fui fazer a prova e consegui a aprovação na prova teórica de primeira, tá? Detalhe, a prova teórica para veículos de passeio, carros pequenos, ela pode ser feita em inglês, francês, português, tá? É isso aí, português. Você pode fazer a prova de conhecimentos gerais, a prova de legislação em português, tá? Então, várias línguas estão disponíveis para a gente fazer a prova para tirar a carteira de motorista. Enfim, e aí quando você passa na prova de legislação, você já recebe a sua carteira de plástico com a sua foto e tal, que é a G1. É a carteira G1, a primeira carteira, tá? Com a G1, você está autorizado a ter aulas, você está autorizado a dirigir um veículo, mas na condição de estudante, na condição de aluno, tá? Então são duas circunstâncias. Você vai poder dirigir com uma autoescola, com um instrutor credenciado, ou você vai poder dirigir com alguém que tenha mais de 4 anos de experiência de carteira, o que é o meu caso, por exemplo. Então, se você vem do Brasil para cá, quer tirar sua carteira, né, e quer fazer as aulas, você pode fazer aulas comigo, que tenho mais de 4 anos de experiência. Marcos, é obrigatório tomar essas aulas? Não, não é obrigatório. Você passou da prova de legislação, você já pode agendar a sua prova prática, a prova de direção, para o dia seguinte, até, se você conseguir vaga. Aí é difícil, tá? Geralmente são 30 dias para você conseguir uma vaga, tá? Para poder fazer a prova
prática, ok? Mas enfim, não é obrigado você fazer a autoescola, mas eu fortemente recomendo que a pessoa faça algumas aulas, porque tem alguns macetes, uns detalhes de direção aqui nos Estados Unidos e lá no Canadá, né, que não existe no Brasil, tipo a conversão à esquerda num semáforo. Isso não existe, a gente não faz, é impossível no Brasil. Então tem uma técnica, tem todo um processo que não é simplesmente chegando lá e fazendo. Tá? Então é bom você ter uma aula, duas, tá bom? A coisa de você entrar no semáforo à direita quando o semáforo está vermelho. Então no Brasil, via de regra, a gente não pode fazer isso. Então, mais uma vez, o stop sign. Stop sign no Brasil, a gente sabe que, no geral, é só para inglês ver. Tá? Ninguém respeita stop sign. Stop sign é aquele sinal que você para, não parando e já vai seguindo direto. Aqui é obrigatório. Tem que parar no stop sign, sempre. E aí tem que contar 3 segundos, enfim. Então essas coisas só vão ser aprendidas se você puder fazer algumas aulas, tá? Então, mais uma vez, recomendo que façam as aulas. E aí você vai fazer o seu teste. Quando você vai fazer o teste prático, a prova de direção, você tem 2 opções. Você pode tentar fazer a carteira G, para poder pegar a carteira G, aqui o pessoal conhece como a G Full, ou você pode tentar a carteira G2. Qual é a diferença, Marcos? A carteira G2, para quem apresentou aquele documento lá do consulado, ela não tem muita restrição. Quando você não apresenta esse documento do consulado, aí ela tem uma série de restrições. A exemplo de você não poder dirigir na highway, né, nas rodovias, no horário ali compreendido entre, se eu não me engano, 11 da noite e 5 da manhã. Você não pode levar mais de um passageiro no banco de trás. Você não pode levar menores de idade. O teor de álcool no seu sangue, ele é 0, até onde eu me lembro, para quem está ali na G2 sem experiência nenhuma. Tá? Quando você tem alguma experiência, aí o seu teor já tem uma tolerância, você pode ter ali algum teor de álcool no seu sangue. Então, basicamente, a G2 ela é uma carteira com algumas restrições para quem não apresenta experiência anterior no seu país. Tá? Outra coisa, com a G2, geralmente você não consegue emprego de motorista em empresas que contratem motoristas com a carteira G, a categoria G, que G é para veículos de passeio, tá, gente? Então, até alguns caminhões pequenos você pode dirigir com a carteira G. São veículos até 11 mil quilos de peso total, tá? 11 mil quilos. Então, com a G2 você não vai conseguir esse tipo de emprego porque o seguro fica nas alturas para as empresas e para até a você mesmo, caso você venha a querer comprar um carro. A carteira G é uma carteira onde não há restrição de horário, de pessoas, de número de pessoas que você pode levar no veículo. Tá? E na hora de contratação para as empresas também não existe restrição, tá, ok? Então qual é a diferença? Quando você vai fazer o teste teórico, o teste prático, desculpa, para a G2, você só vai dirigir dentro da cidade, você não vai ser avaliado na rádio, tá, ok? Lembrando, se você tem experiência anterior no Brasil, você vai ser avaliado só na cidade. Mas se você passar, você vai poder dirigir na rádio, tá bom? Quando você vai tentar a G Full, aí você será avaliado dentro da cidade e você vai ter que dirigir na rádio com o avaliador ali do seu lado, tá bom? Passou, pegou a G, pronto, sem restrição nenhuma, pode trabalhar como motorista de veículo de passeio, tá bom? E aí, uma vez que você tem a G2, a G na mão, você está apto a tentar a primeira carteira de caminhão, que é a D, carteira D de Delta, tá bom? Ou você também pode tentar a carteira A de amor, tá? Qual a diferença? A D é para veículos chamados aqui de straight trucks. Straight trucks são aqueles caminhões truque no Brasil, né? São os veículos não articulados, os caminhões não articulados. Tá? E a carteira A é para os veículos articulados, aqui chamados de tractor trailers, ou as carretas do Brasil, tá bom? Então, com a G na mão, você pode tentar a D ou pode tentar a carteira A. No meu caso, o que foi que eu fiz? Eu primeiro
solicitei, né, apliquei para a carteira D. Por quê? Porque é uma carteira mais barata, tá? Para você tirar. Eu, há um ano, um pouco mais de um ano atrás, eu paguei $2.000 para poder fazer as aulas, né? Ir lá para a autoescola, poder acessar o ônibus, né? No caso, engraçado, a gente faz todo o processo para a carteira D no ônibus escolar, geralmente, tá? Mas aí a gente vai poder dirigir caminhões. Então, eu paguei $2.000 para poder ter acesso a isso e para poder também fazer o chamado Z Endorsement. Z, né? Z, no caso Z de zebra, é o Z Endorsement. O que é o Z Endorsement? É a autorização para você dirigir veículos com freio a ar. Então, você pode fazer as aulas, né, e evitar o Z Endorsement. Mas aí, quando você for aprovado na prova de direção, se você não tiver o Z Endorsement, sua carteira vai ser uma D pura, uma D sem nenhuma informação, né? Com a D pura, você não pode trabalhar, porque 95% dos caminhões nos Estados Unidos e no Canadá, eles têm freio a ar. Então você precisa do Z Endorsement, tá? Que é a condicionante Z. Então, né, você vai gastar ali $2.000 e pega a sua carteira DZ, né? A gente conhece aqui no Canadá, lá no Canadá, como DZ, tá? Então, mais uma vez, passo a passo, você pegou a carteira G, aí agora você está apto a poder fazer uma prova teórica para o caminhão. Você vai ter que voltar a estudar de novo, mais 40 questões, 20 de legislação e 20 de placa, sendo que placa é a mesma coisa, não muda para carro pequeno e para caminhão. A parte de legislação aí já diferencia, porque são coisas relacionadas com o caminhão, tá? Não são coisas relacionadas ao veículo pequeno. Aí passou, você pega um permit, uma autorização para você poder ir para a autoescola e tomar suas aulas. De novo, não é obrigatório, nessa fase não é obrigatório você fazer aula na escola, mas para quem não tem experiência, como era o meu caso, não tem como você encarar uma prova de direção sem passar por uma autoescola, tá? Então fui lá, fiz a autoescola, tá? E aí, depois de um pouco mais de 2, 3 meses na autoescola, tendo aulas constantes, aulas práticas, né, no geral, aí eu fui fazer a prova prática, a prova de rua, e consegui a aprovação. Outro detalhe, tá? Na prova de rua serão avaliados conhecimentos da pessoa com relação ao veículo em si. Então você vai ter que falar sobre os pneus, sobre o motor, sistema de escape, sobre a carroceria, sobre a carga. Tudo isso vai ser avaliado lá no dia da prova prática. Por isso a importância de você ir para uma autoescola. Se você ir para uma autoescola é muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil, porque são muitos detalhes. E aí, minha gente, nessa fase tudo é em inglês. Tudo passa a ser em inglês, não tem português, não tem alívio, tá bom? Beleza, então pegou a DZ, foi o meu caso, gastei $2.000, peguei a DZ, fui procurar emprego, consegui meu primeiro emprego. Meu primeiro emprego foi dirigindo um caminhão de lixo na cidade de Aurora, tá? Emprego pesado, porque nesse caso lá você dirige o caminhão e ao mesmo tempo você carrega o caminhão. É o chamado driver loader. Você dirige o caminhão do lado direito, tá? Do lado contrário, vamos dizer assim, e você dirige em pé e você desce do veículo, cada casa, você para na casa e pega o lixo da casa e coloca na lateral do caminhão. Nesse caso o caminhão ele não é carregado por trás, é carregado pela lateral. E aí você volta pro caminhão e dirige, ou seja, 700, 800, 900, às vezes 1000 casas por dia. Esse foi o trabalho mais pesado que eu tive no Canadá. Mas quando você não tem experiência de carteira, de caminhão, é o que tem, tá? Depois de 2 meses dirigindo o caminhão do lixo, eu consegui um emprego numa fazenda para fazer entrega de grama. É um emprego bastante sossegado, aí já era bem light. E só fiquei 2 semanas, porque eu tinha aplicado para trabalhar no Costco, como truck driver no Costco, e aí fui contratado. Em junho do ano passado, eu entrei no Costco e fiquei até março desse ano, tá? Então eu usei tudo isso, minha gente, para ganhar experiência e para me capitalizar. Capitalizar para quê? Ou seja, juntar dinheiro para quê? Para a próxima etapa, que foi fazer a minha carteira AZ, a AZ, que era para dirigir o tractor trailer, que é o veículo que eu dirijo hoje, tá? Um detalhe aqui rapidinho, muita gente tem me perguntado: Marcos, você ainda está dirigindo com
seu colega e tal. Não, minha gente, eu estou dirigindo sozinho, tá? Eu dirijo sozinho, eu só fiz 2 viagens acompanhado, que era uma pessoa que estava me treinando, né? Somente 2 viagens, a partir da 3ª viagem sozinho. Hoje eu estou aqui na minha 23ª viagem, sozinho. Tá? Eu faço Midwest aqui nos Estados Unidos. Midwest é o estado de Michigan, onde a gente se encontra agora. E aí você tem Illinois, você tem Ohio, você tem Kentucky, Missouri, Wisconsin. Eu vou até Minnesota e eventualmente North Dakota, South Dakota. Enfim, eu já cheguei aí há pouco mais de 3 semanas. Eu fui até Alberta, que é no oeste do Canadá, passei por Saskatchewan. Então, esse é o meu universo, tá? Então, vamos lá, voltando, eu me capitalizei, juntei dinheiro e aí fui fazer a minha carteira EZ. A carteira EZ, minha gente, ela tem um preço mais salgado, tá? Eu consegui uma escola nova, uma escola que estava começando e fizeram um preço bastante razoável para os padrões daqui. Consegui o curso por $4.000. $4.000 canadenses, tá? Estou sempre falando em dólares canadenses, porque eu moro no Canadá, a moeda do Canadá é o dólar canadense. Por $4.000 eu consegui fazer o curso, tá? E aí de novo, aí você tem que voltar lá no Drive Test, você faz mais de novo prova, tá? Prova de legislação, prova de freio a ar e prova de placa também. Aí tem que ser aprovado tudo em inglês. Uma vez que você aprova, você pega o permit e aí você vai para a autoescola para poder ter as suas aulas. Agora é mandatório. Essa etapa, para você tirar a carteira de tractor trailer, de carreta, você é obrigado a passar por uma autoescola. Não tem como correr, tá? Ainda que você tenha 1000 anos de experiência, 1 bilhão de anos, ou seja, a idade do universo em termos de experiência no Brasil ou em outro país, você tem que começar tudo de novo aqui para quem é brasileiro. Tá? Algumas nacionalidades até acho que tem como você fazer um amendment e eles reconhecem a carteira, mas não é o caso da gente brasileiro. Vamos se ater à nossa realidade, os brazucas, tá? E aí você vai para a autoescola, tá? Numa fase anterior você tem que fazer o exame médico, tá? É simples, $50 você paga, vai no médico, ele mede sua pressão, ele faz a coleta de urina para ver se você tem drogas no sangue, porque você não pode ter vestígio de droga no sangue para poder dirigir caminhões, é bastante restrito isso. E quando você entra nas empresas, as empresas também obrigam você a fazer um exame para detectar drogas no seu sistema, tá? Então eu fui lá para a autoescola, tive as aulas, no meu caso foi de novembro até março, as aulas, né? Geralmente nos finais de semana, no meu caso, porque eu trabalhava, não tinha outro horário para fazer as aulas, à noite, em alguns momentos eu saía do trabalho por volta das 4 da tarde, ia para a autoescola, né? Mas isso enquanto o inverno não tinha chegado. Depois que o inverno chegou, aí não tinha mais condições, porque escurece muito cedo, tá? Enfim, aí eu fiquei fazendo as aulas apenas aos finais de semana. E aí você vai ter ali aulas sobre toda a parte do tractor trailer, do caminhão, da carreta, onde você vai ter que descrever, né? Você tem a parte de engate e desengate, que é o coupling and coupling, é chamado coupling and coupling, é o engate e o desengate da carreta, né? Do cavalo do trailer, da carreta. E você tem que aprender a fazer tudo isso e descrevendo. Você tem que falar, no dia da prova você vai ter que falar sobre isso, descrever cada etapa. É um processo bastante desgastante, tá, gente? É bastante coisa, e mais uma vez, tudo em inglês, né? Tudo em inglês. E aí tem a parte que você tem que falar dos defeitos, né? Caso haja um defeito, o avaliador vai te perguntar o que é que você vai fazer, como é que você vai proceder, tá bom? E aí, marca-se a prova prática, você vai para a rua para ser avaliado. Aí você vai dirigir o veículo dentro da cidade, mais dentro da cidade e um pouquinho na estrada. É bem rápido, é coisa de 800 metros na estrada, só isso. É só para ver aí se você está confortável e tal. Não cometeu nenhum erro grave, você vai ser aprovado, pega a sua carteira na hora e aí já pode começar a procurar o seu emprego. Tá bom? Então, basicamente é assim que funciona o processo para você ter carteira de veículo de passeio, veículo straight truck, né? Que são os veículos topo, caminhão topo, e os tractor trailers, que são as carretas. Esse seria o processo, tá bom? Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilha. Até a próxima, aquele abraço, minha gente.